Seguinte, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sancionou a lei que proíbe a atuação de empresas como a do Uber na cidade do Rio de Janeiro. O serviço de carros particulares para transporte remunerado de pessoas será tratado agora como irregular. A lei prevê punições como multas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. Ainda de acordo com a lei, os órgãos competentes da Prefeitura do Rio deverão garantir que esse tipo de serviço possa ser feito apenas por taxistas. A empresa Uber, em nota, informou que existem mais de 30 decisões da Justiça que confirmaram a legalidade dos serviços prestados. A Uber diz ainda que reafirmou o compromisso com os mais de 1.200.000 usuários na cidade e dos motoristas parceiros, continua operando no Rio de Janeiro. Os motoristas credenciados continuam operando no Rio de Janeiro porque existe uma decisão judicial que ainda está sustentando que o serviço possa continuar, só para não haver dúvidas aí. Houve a sanção do prefeito Eduardo Paes, mas ainda tem essa questão de uma medida judicial que permite que motoristas credenciados continuem circulando pelo Rio de Janeiro. Rafael Coimbra, Uber é empresa, Uber é aplicativo, o que é Uber? Uber é uma empresa multimilionária internacional que existe desde 2008. Isso é importante a gente falar, Maria. Perfeito. Primeiro, assim, eu sou a favor do serviço Uber. Não adianta a gente querer não aceitar a tecnologia que facilita a vida do cidadão. Essa é a verdade. O que a gente tem que fazer é discutir e regulamentar esse serviço, que, como eu disse, é uma empresa hoje avaliada em 60 bilhões de dólares, mais do que a Petrobras, para a gente ter uma ideia, e alguém ganha dinheiro com isso. Essa empresa ganha, os motoristas e o cidadão que usa o serviço. Então, tem que, de alguma forma, acertar a coisa, não é proibindo que vai se resolver a situação. Sem dúvida nenhuma, porque é o tal negócio, quando fala vai proibir, tem uma grita de pessoas que falam, mas eu quero um serviço melhor, por que eu não posso ter o serviço? Então, acho que realmente a regulamentação tem que vir no caminho de deixar mais equilibrada essa relação, por exemplo, em que os taxistas têm que pagar e um motorista privado credenciado do Uber tem ou não paga, né? O Otávio queria participar dessa discussão. Eu acho o seguinte, eu acho que a grande discussão é que o cidadão vai ter que decidir o que é mais eficiente para ele, se é a fiscalização do Estado ou se é algo chamado reputação, que essas novas tecnologias trouxeram. Então é o seguinte, se você não é bem atendido por um táxi, você tem que ligar para um telefone para o município tem que colocar um fiscal e você não sabe o que aconteceu. Quando você usa um aplicativo desse, você dá nota para o seu motorista. Então, é reputação ou é fiscalização? Então, nesse modelo, eu acho que a resposta da população, além de um fator econômico, né? Olha, é mais barato o Uber, por quê? Porque você não tem essa estrutura toda de fiscalizar, o cidadão acha que a reputação é tão importante quanto. Então, e a mais reputação eficiente. dos motoristas e dos clientes, né? Gente também que também recebem avaliado. de vez em quando eu Então, vou dar nota assim, 5 estrelinhas, né? Agora, não pode o Estado continuar com essa estrutura de fiscalização, o motorista de táxi tem um monte de despesa, ter que ir lá fazer dedetização, que a dedetização é obrigatória, e eu conheço um taxista que foi lá, recebeu o certificado de dedetização e falou, mas não vai dedetizar? E falou, e precisa? Então você vai criando esses sistemas assim que não funcionam. Então a principal resposta do Uber foi essa, olha, a reputação é mais eficaz. E eu acho que o povo brasileiro está carecendo muito de eficiência, em todos os sentidos. Né? Eficiência do Estado, eficiência do transporte. Então, até essa questão da eficiência do Uber. E vale dizer depois que virou uma febre de Uber tão grande que tem muitos motoristas que não têm ideia nem de como circular no Rio de Janeiro no próprio Uber. Né? Porque aí entrou de todo mundo. Né? Então também é outra coisa, para a gente não dizer aqui. Tem uns que você fala assim, meu Deus, se quebrar ali o GPS... Acabou. Mas acontece com você, todo motorista de Uber, eu estou há uma semana dirigindo Uber, só tem uma semana. Acontece com vocês ou eu Toda hora alguém fala, a senhora me desculpe, mas é a minha primeira corrida. Eu ouvi isso uma vez. Eu só pego calor. Estou estreando com a senhora. Eu falei, vamos juntos, graças a Deus. Vocês não acham que é um fato muito interessante isso? Eu acho que assim, a sociedade se enfrentando e se defrontando com a economia colaborativa e suas diferenças em vários aspectos. Então, daqui a pouco, por exemplo, hoje você consegue alugar um hotel, comprar um cinema e tal, pela internet. Então, de repente, vai chegar um órgão público e falar, olha, você está tirando emprego do bilheteiro. Sim ou não? Você tem um outro serviço de transporte, que é o Uber. Como é que a gente vai fazer? Vai coexistir? O que o táxi vai fazer para melhorar isso? O que está atrapalhando o táxi e tal? E eu acho que as pessoas vão ter que aprender, e não proibindo, tem que aprender. Porque já tem concorrentes do Uber no Rio e em várias cidades, e daqui a pouco
como tudo na tecnologia avança absurdamente, a gente vai ter Uber sem motorista. Os carros autônomos em alguns anos vão chegar aí e a gente vai ter uma nova discussão. Não, tá rolando. O próprio Uber tem esse projeto. O Rafa, que ele mora no futuro, sabe? O homem habita no futuro e eu fico assustada, que eu sou praticamente um homem das cavernas em Aí o relação à motorista do tecnologia. Uber vai reclamar que não tem mais motorista. Claro, claro. Você viu, Maria, Verdade. os taxistas ainda não passou essa ideia de em dezembro eles não cobrarem bandeira 2, né? Porque assustaria mais ainda a freguesia. Então eles estão pensando. Mas por outro lado é ruim, né? Porque daí que eles tiram o 13º deles, é mais ou menos disso também. Então fica essa coisa, o motorista sofre no fim das contas. Já está 30% mais barata a já E corrida está tendo de uma táxi, uberização com a dos promoção. taxistas, né? Eles estão agindo como se fossem motoristas do Uber. Claro. Bala. Sim. Existe aí um correr atrás, né?